Dado o horário previsto para a sessão de julgamento, declaro aberta a sessão da primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, no dia 14 de 8 de 2024. Primeiramente, meu bom dia a todos, conselheiros, conselheiras, representante fazendário, advogado presente, secretária de sessão e todos aqueles que nos acompanham. Hoje nós temos em apreciação dois processos da pauta ordinária e dois processos em retorno. Vamos dar início, então, pela apreciação dos processos em retorno. O primeiro processo a ser apreciado é o processo 4012-2011-11-824, contendo impugnação em segunda instância, número 1846/2024, em que é impugnante VB Comércio e Variedades Limitada, representante do sujeito passivo, Dr. Jorge Bezerra, meu bom dia. Representante fazendário, Dr. Carlos Augusto, meu bom dia. Relator do processo é o conselheiro José Eduardo, em substituição à conselheira Ivone. Quando em condições, o relatório, por gentileza. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, doutor Adriane, doutor Moisés, doutor Ricardo. Bom dia, doutor Jorge, representando o sujeito passivo. Bom dia, doutor Carlos, da Fazenda, secretário de Câmara Rayane, a todos que nos acompanham. Bom, senhor coordenador, nesse caso aqui, consta que o sujeito passivo ele realizou saída de mercadorias com o ICMS retido pelas operações posteriores no valor de R$ 315 mil, sem emissão de documento fiscal referente ao período, ao exercício 2017, de janeiro a dezembro, conforme a auditoria específica de mercadorias, documentos em anexo, em consequência que foi sujeito à multa, no valor de 53.550, que seria 25%, limitada à alíquota dos produtos, que é de 17%, sobre a omissão da saída apurada, né? E, com base nisso, o sujeito passivo, né, foi notificado e apresentou sua impugnação em segunda instância, onde, onde ele alega, faz as suas alegações aqui, questionando a autuação, explicando a atividade do sujeito passivo, né? E fala que nesse caso dessa autuação aqui, basicamente, refere-se à aquisição, à entrada de pneus, né, que é onde ele houve essa aquisição, mas que não houve a, a autuação, né, não poderia prosperar, pois ele cumpriu, né, o que determinava, então requer pela improcedência do auto de infração, né? Então, este é o relatório, senhor coordenador. Obrigado, então, doutor José Eduardo. Doutor Jorge Bezerra. Bom dia, senhor coordenador, doutor Cícero, doutor Moisés, doutor Adriane, doutor Eduardo, conselheira Ivone, que não faz presente, mas parece que está na sala, doutor Carlos Augusto, representante fazendário, relator José Eduardo e a secretária Rayane. Prazer estar aqui mais uma vez nessa casa para discutir a matéria desses autos. Nesse processo especificamente, ocorre que a empresa autuada, ela promoveu a venda de 90 pneus, pneus para caminhões, pneus grandes, pneus radiais, e após ela fazer a venda desses pneus, que aconteceu no dia 22/6/2017, no dia seguinte, no dia 23, a adquirente devolveu os pneus. Esses pneus, em verdade, eles tratam-se de pneus importados, que foram arrematados em leilão, e a adquirente percebeu que os pneus não tinham o valor, o valor dos pneus não corresponderia àqueles dos pneus nacionais que ela vende aqui, e também pelo fato de ser pneu importado, não teria o mercado que ela esperava que tivesse. E aí ela faz uma checagem dos pneus e não se interessa pelos pneus e devolve no dia seguinte. Aconteceu um problema aí que a venda dos pneus foi feita com uma descrição e a devolução foi feita noutra descrição. E, não obstante isso,
a omissão inexiste, né? Foram feitos dois autos de infração, um auto de infração relativo à omissão de saída e outro auto de infração relativo à omissão de entrada. Com relação ao auto de infração que diz respeito à omissão de entrada, nós apresentamos um pedido de revisão extraordinária e nesse pedido a autoridade fiscal lançadora concorda com a omissão, conforme documento que nós juntamos, né? Mediante o despacho 4/2023 da Auditoria Centralizada de Goiânia, ela concorda com a inexistência da omissão. Ela diz textualmente no item 4 desse despacho, como são as mesmas mercadorias das duas autuações, então não há omissão de entrada nesse processo, nem omissão de saída no processo final 1824 destas mesmas mercadorias. Eu não procedi a juntada nem nos memoriais, nem na peça de impugnação, porque não estava pronto, né? Mas obtive recentemente o despacho do presidente naquele processo de revisão extraordinária, o despacho 804 2024 da presidência. Eu vou ler aqui apenas a parte desse despacho que confirma o que nós estamos dizendo aos senhores. E nesse despacho, falei que vou ler, ele sumiu da minha vista aqui, mas achei. Nesse despacho, o presidente diz textualmente, no penúltimo parágrafo, né? Ele admite o processo pelo exame dos autos, constata-se que resultou demonstrado erro de fato, e no final ele diz, uma vez que, conforme o parecer do autuante de folhas 42/45, que é esse despacho 04 da DRF de Goiânia, uma vez que, conforme o parecer do autuante, folhas 42/45, que, após a acurada análise, concluiu afirmando que, como são as mesmas mercadorias, então não há omissão de entradas nesse processo e nem omissão de saída no processo final 1124 dessas mesmas mercadorias. Né? Aí cuida-se da chamada omissão cruzada, né? Omissão cruzada porque são as mesmas mercadorias. Portanto, nosso entendimento é que o processo se encontra apto, né, para julgamento, e nós pedimos a esse conselho o provimento do recurso do contribuinte para julgar improcedente o lançamento fiscal, uma vez que a omissão de saída ela não existe efetivamente conforme demonstrado. É o nosso pedido. Obrigado, então, doutor Jorge Bezerra. Doutor Carlos. Bom dia, obrigado. Bom dia, doutor Cícero. Bom dia aos conselheiros Moisés, Ricardo, José Eduardo, também o conselheiro Bruno, as conselheiras Adriane e Ivone, que estão na sala, secretária Rayane. Bom dia especial, doutor Jorge Bezerra. A Fazenda Pública, diante das alegações, inclusive apresentadas no memorial, último memorial, concorda com as alegações do sujeito passivo e entende pela improcedência do lançamento. Obrigado, doutor Cícero. Obrigado, então, doutor Carlos. Doutor Jorge, deseja fazer algum acréscimo? Não, obrigado. Obrigado, então, doutor Jorge. Doutor Carlos. Não, obrigado. Necessidade de conferência? Não vendo necessidade de conferência, doutor Zé Eduardo. Você, coordenador, aqui no caso aqui, né, ficou bem mais nas casas do julgamento fácil, inclusive com a concordância da Fazenda Pública, sendo que o sujeito passivo ele comprovou que não houve essa omissão de saída, né? Então, que é o plano central desse processo, né, que ele apresentou, a documentação que, que houve, o cumprimento de todas as obrigações por parte dele, né? Então, conheço da combinação aí apresentada pelo sujeito passivo do provimento, né, para considerar o auto improcedente. Obrigado, então, doutor Zé Eduardo. Doutor Adriano. Obrigada, doutor Cícero. A quem eu desejo um bom dia. Estendo os cumprimentos aos conselheiros, né, doutor José Eduardo, doutor Ricardo, Moisés, Bruno, Ivone, que estão na sala, porém não na mesa, ao doutor Jorge Bezerra, advogado da parte, doutor Carlos Augusto, representante fazendário, a Rayane, secretária, e a todos que estão assistindo a essa sessão. Estou de acordo com o voto do conselheiro José Eduardo. Obrigado, então, doutor Adriano.
Havendo concordância entre relator e revisora, indago os demais se há alguma divergência. Não havendo divergência, anuncio então o resultado do julgamento. Essa primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, dar-lhe provimento para julgar o auto de infração improcedente. Resultado para esse julgamento. Passamos à análise do próximo item da pauta de retorno. Processo 40.12.20.11.10.852, contendo impugnação em segunda instância, 1845/2024, em que a impugnante VB Comércio e Variedades Limitada, representante sujeito passivo continua o Dr. Jorge Bezerra, representante fazendário também continua o Dr. Carlos Augusto, relator do processo também o conselheiro Zé Eduardo. Quando em condições, o relatório, por gentileza. Bom, secretário, nesse caso aqui, né, a autuação é que o sujeito passivo ele emitiu um registro de entrada de mercadorias no valor de R$ 1.016.129,95, referente ao exercício 2017, de janeiro a dezembro, conforme auditoria específica de mercadorias, documentos e anéis. A consequência fica sujeita muito formal, né, 25% limitada à alíquota específica dos produtos sem tributação normal, sobre a omissão de entrada apurada, o valor de R$ 172.742,09. O sujeito passivo apresentou aqui a sua impugnação na segunda instância, onde ele inicia seus apontamentos, né, pelas nulidades, questiona falando que houve insegurança na determinação da infração, questiona as provas apresentadas aqui para a apresentação deste auto de infração pelo fisco, fala de cerceamento ao direito de defesa, e no mérito ele fala que não houve essas omissões, né? Ele, assim como no outro auto, ele explica a atividade da empresa, que ela faz essas aquisições aí de lotes, né? Sem Mercado Livre e em outros sites aí, e promove essa revenda com um grande volume, né, de grande volume de mercadorias vendidas e em notas emitidas, né, durante o período. Então, ele passa, né, requer novamente, igual no processo anterior, ele requer que seja reconhecida a improcedência aqui do lançamento. E caso não seja acatada a procedência, né, que seja aplicada as nulidades por ele aqui apresentadas. Isso é o relatório, senhor coordenador. Obrigado, então, doutor Zé Eduardo, doutor Jorge Bezerra. Senhor coordenador, senhores conselheiros, senhor representante fazendário, essa empresa trabalha uma quantidade grande de itens, aproximadamente uns 1.000 itens. E na sessão de quinta-feira passada, um dos autos de infração também derivado de omissão de auditoria específica de mercadorias apurou omissão, salvo engano, em 7 itens, em outro de 4 itens, muito pouco. Mas, nesse processo, existem algumas peculiaridades que merecem a atenção dos senhores. Toda a atividade operacional da empresa decorre da arrematação de lotes de mercadorias nos leilões da Receita Federal, todas. Raríssimas vezes, nesse mercado, a empresa, às vezes, eles dividem um lote. Às vezes tem um lote grande, tem lote que não tem interesse. A Receita faz o seguinte: quando se trata de produtos de maior valor, por exemplo, um MacBook M3, que hoje custa 25 mil no Brasil, tem muitos apreendidos da Receita, ela faz um lote único, por alguma razão, talvez para permitir a participação de pessoas físicas, uma coisa, faz um lote com uma unidade só. Mas no caso de mercadorias, perfumes e outras coisas, ela faz lotes múltiplos de acordo com a mercadoria apreendida. E quando a empresa faz a arrematação de um desses lotes,
O que ela faz? Ela pega, se vocês navegarem, facilmente você navega nisso na internet e chega lá no site de leilões da Receita. Aí tem lá o número dos lotes, o número do dia do leilão, etc. Está lá o número do lote. E o número do lote ele contém uma lista de mercadorias que contém aquele lote, que conteria aquele lote. O que ela faz? Ela emite uma nota fiscal de entrada de acordo com o lote que ela arrematou. Ela vai lá e copia aquela lista. O que acontece? Acontece que, às vezes, existem problemas de descrição e até de quantidade mesmo desses lotes. A Receita ela exige a nota fiscal de entrada para entregar a mercadoria. Tem que chegar lá com o documento e uma das condições para a retirada da mercadoria, primeiro é o pagamento, tem que pagar os valores, geralmente são pagos à vista esses valores, embora tenha outros meios de pagamento, e após o pagamento, tem que emitir o documento fiscal para retirar a mercadoria, né? Isso demora um prazo, porque o leilão acontece hoje, a mercadoria tira daqui 2, 3 dias na sequência. O que acontece? Quando vai se buscar o lote, existem vários problemas. Alguns de descrição, alguns de quantificação de mercadorias. Daí é muito comum também, nesses lotes, se arrematar, ele trabalha com roupas, né? Se arremata vestidos que vêm da China, de outros locais, se arremata por quilo. Então ele compra lá uma quantidade X, 200 quilos do conjunto tal, um conjunto de blusa com saia, né? É um vestido unitário, né? Isso acontece muito nesses leilões. Vocês podem ver, inclusive, nós juntamos no processo, na nossa impugnação, não nos memoriais, na impugnação, nós juntamos documentos fiscais que comprovam essa atividade. Todas essas notas fiscais, elas constam lá no campo observações, o dia do lote, o número do lote e todos os dados. Mais ou menos assim, mercadoria arrematada de leilão da Receita Federal, conforme lote, número tal, um número grandão, no dia tal, tá tudo lá especificado. Se você for lá e pegar a nota fiscal e comparar com a relatório lá do lote, você vê que é idêntico. Algumas vezes, nesse mercado, a empresa ela compartilha, por exemplo, tem um lote que ela não tem interesse em tudo, porque tem a questão de segmentação de ramo, né? Alguns trabalham mais com eletrônicos, outros trabalham com roupa, outros trabalham com automotivos, aí, de acordo com. Mas às vezes o lote é misto. A Receita faz isso também. Dependendo se o lote for pequeno, ela junta com outro lote por alguma razão. Outra coisa que ela faz, ela coloca um lote para arrematar. Ninguém arrematou o lote. Aí coloca de novo, ninguém arrematou. O que ela faz? Ela pega esse lote, que é uma espécie de refúgio, junta com outro lote de maior interesse e faz um lote grandão. Ela faz isso, a Receita é uma estratégia dela. Aí a pessoa está interessada na parte boa e vai lá e arremata tudo. Aí o que acontece? Eles fazem uma divisão disso. É raro às vezes, mas aconteceu, por exemplo, com um concorrente dela que fica em Aparecida de Goiânia. Aí ela arremata no contexto seguinte, ó, eu fico com essa parte, você fica com a outra. Eles pagam em conjunto, tipo assim, olha, de 800 mil reais. Esses lotes os valores são altos, 1 milhão, 800, etc. 800 mil reais é o lote de arrematação. Aí eu pago 500, você paga 300. Você fica com isso, fica com aquilo. Porque eles já conhecem, quando o lote é misto, eles já conhecem, já foram lá verificar, eles já têm os meios, já sabem qual é o conteúdo. Mas nessa atividade, quer dizer, ela não tem nenhum interesse em omitir entrada, porque não faz sentido omitir entrada. Né? E, no entanto, a auditoria apura isso do ponto de vista formal, ela apura isso. Né? Então, essa omissão efetivamente não existe, ela não tem interesse, mesmo porque ela já vendeu a mercadoria tributando, ela já tributou a mercadoria na saída, né? Tributou a mercadoria na saída, e por que ela deixaria de emitir nota fiscal de entrada? Não tem sentido lógico, ela realmente não faz isso. Acontece essas questões aí de quando os valores são pequenos, etc e tal, às vezes ela paga para ficar livre da autuação, porque não compensa, etc, né? Mas às vezes não é o que acontece, como essa autuação aí que tem um valor significativo. Esse é o aspecto material e a defesa de mérito que apresentamos. Mas, além disso, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, tem um aspecto mais jurídico da nossa defesa. Veja bem que a administração pública ela tem o dever de pautar a sua atuação, a atuação administrativa, de pautar essa atuação pelo princípio da legalidade. Ou seja, a administração pública deve agir de acordo com a legalidade. Quando nós buscamos o artigo 25, parágrafo 1º do CTE, ali nós temos a relação das presunções em matéria tributária. O artigo 25, de modo geral, trata do arbitramento, ou seja, ele aponta para a questão das mercadorias tributadas, e temos as presunções de omissão de saída de mercadorias tributadas no parágrafo 1º do artigo 25. Todos os dias nós temos visto acréscimos de novas presunções. Por que que o fisco precisa de positivar essas presunções? Pelo princípio da legalidade, porque essas presunções são presunções de ocorrência de fatos geradores omitidos.
E o próprio CTN, no artigo 97, diz que o fato gerador, a definição de fato gerador tem que ser dada por lei. Ou seja, somente a lei pode definir o fato gerador. E, da mesma forma, somente a lei pode definir o que vem a ser uma presunção de omissão desse fato gerador. E é por isso que o parágrafo 1 do artigo 25 exige essa positivação. Antes nós tínhamos lá os incisos 1, 2, 3, 4, 5, agora tem um 2C, 3C, vários A, B e C, né, que foram acrescentados ali. Para quê? Para guarnecer o fisco do ponto de vista da legalidade dessas presunções que ele faz. Agora, o que está acontecendo? O fisco está presumindo omissão de entrada. Faça-se a leitura do artigo 25 e nós vamos perceber que não cabe omissão, não cabe presunção de omissão de entrada, porque omissão de entrada ela é uma obrigação acessória, tá aí que se está punindo por multa formal, e obrigação acessória, por ser positiva ou negativa, eu tenho meio direto de saber se ela foi cumprida ou não. Se eu digo que o contribuinte omitiu a entrada das mercadorias XYZ, então existe um documento fiscal cujo registro não foi feito. É só pegar o documento fiscal e falar, você não registrou a data fiscal número tal. E o que se tem aí é isso, omissão de registro de entradas de mercadorias, mas o fisco não diz quais as notas fiscais deixaram de ser registradas, mesmo porque nenhuma foi deixada de ser registrada. A nota fiscal é de emissão dele próprio. É ele que emite a nota de entrada pela natureza da atividade que ele faz. E aí o fisco diz, você omitiu o registro de entrada de mercadoria. Olha, se o contribuinte omitiu o registro de entrada de mercadoria, eu tenho que dizer qual a nota não foi registrada. A prova é direta. Eu não preciso de prova indiciária. Eu não preciso de prova mediante presunção, prova presuntiva. E é por isso que a legislação, no parágrafo 1º do artigo 25, quando declina positiva, estabelece números clausos às presunções em matéria tributária, é por isso que ela especifica as hipóteses que estão ali. E ali não se pode deduzir que se trate de omissão de entrada. Por quê? Porque ali se fala de base de cálculo. Porque ali se fala de operação, presume-se operação tributada não registrada. E porque ali se fala de arbitramento no contexto do caput do artigo 25. Ora, se o artigo 25 trata do arbitramento, e o arbitramento, segundo o próprio CTN, que é uma busca do artigo 148, existe para o fisco exercer a tributação, então eu não posso extrair desse contexto uma punição de multa formal de caráter presuntivo. Eu sei que essa tese é nova, eu sei que os senhores que são sábios, que são conhecedores da matéria, pessoas a quem eu respeito, independentemente da posição que venham a manifestar, eu sei que os senhores têm amplo conhecimento daquilo que nós estamos falando, né? Então, a nossa posição, nesse contexto específico, e nós pleiteamos, né, a insegurança na determinação da infração, primeiro, pela ausência de previsão legal desse tipo de presunção, já que o artigo 25 e o seu parágrafo único não aponta para a hipótese de presunção de omissão de entrada, né, de obrigação acessória. Não se pode deduzir isso daqui, né? E segundo, é que o fisco também não traz uma prova direta, especificamente, né, dizendo quais documentos fiscais teriam sido omitidos, teve o registro omitido. Então, essa é uma peculiaridade que não pode ser desconsiderada nesse contexto. Nós alegamos também que há um cerceamento de direito de defesa, porque a falta da especificidade da acusação impede a defesa do autuado. O ônus da prova da infração cabe ao fisco, que deve apresentar os elementos concretos, ou seja, identificar quais documentos fiscais não teriam sido registrados para caracterizar essa omissão. Então, senhores conselheiros, senhores presidentes, nós apresentamos aos senhores essa argumentação, pedimos que seja considerada, porque, na verdade, diferentemente do direito civil, onde ali se aceita as chamadas presunções homines, né, que são presunções factuais, nós temos uma situação totalmente diferente. Direito civil trabalha com direitos disponíveis, né? Aqui nós estamos numa situação em que o direito é indisponível do Estado,
de cobrar o tributo que é devido, e também é direito indisponível do contribuinte no que se refere aos seus créditos, no que se refere ao direito de não pagar aquilo que não é devido. Então, o fisco deveria mergulhar melhor nessa fiscalização, verticalizar essa fiscalização, buscar elemento na empresa. Estamos atestando aos senhores, os documentos trazidos provam isso, e os senhores podem verificar toda a documentação da empresa, só trabalha com isso. Ela trabalha com a aquisição de lotes da Receita Federal e os revende, seja no mercado atacadista, dependendo do produto, né, que é possível ela ter cliente do atacado, e seja também no varejo, ela vende no varejo através de Shopee, Mercado Livre e outras coisas por aí. Ela tem uma rede de venda no varejo. E a empresa se sente prejudicada com relação a essa penalidade por conta dos argumentos de fato e de direito que nós estamos apresentando aos senhores. É só isso. Muito obrigado. Obrigado, então, doutor Jorge, doutor Carlos. Obrigado, doutor Cícero. Pois bem, no caso aqui, essa auditoria específica que detectou a omissão das entradas de mercadorias tributadas relativa a fatos geradores de 2017, esses produtos, essas mercadorias, realmente são milhares de produtos que a empresa comercializa. Especificamente, foram poucos produtos aqui, né? Foram aparelho climatizado, vestido, calça feminina, cinto, saias, shorts femininos, secador de cabelo. Basicamente, foram esses produtos que foram arrolados neste auto de infração. A Câmara, parabeniza a Câmara pelo trabalho junto aos 4 autos de infração, tendo em vista que 2 já foram encaminhados para a diligência, considerando as alegações do sujeito passivo, né? Um foi julgado improcedente, e este processo ele tem a especificidade de que na auditoria foi baseado na informação da empresa, o estoque inicial destes produtos foi 0, né? Então, ou seja, o que eu estou querendo falar? De milhares de produtos foram apresentados, o estoque inicial, entradas, saídas, vendas, e nesse produto, a apresentação pelo FD foi 0. Feita a auditoria baseada nas informações que o contribuinte apresentou para estes produtos, detectou-se esse valor. Efetivamente, são poucos produtos, mas a movimentação é alta, por isso que gerou uma base de cálculo alta, né, e um imposto devido alto. Então, o que eu estou querendo mencionar é que o trabalho foi baseado nessa presunção, as presunções do artigo 25, ela não foi afastada pela parte. Baseado nas provas que foram colhidas, nas informações do direito passivo, detectou-se que nesse produto houve essa omissão de entrada de mercadorias tributadas. Por isso, o auto de infração. Realmente, o artigo 25, de alguns anos atrás, houve um acréscimo de presunções, muito em virtude de um aprimoramento da auditoria contábil, que gerou necessidade, né, de novas situações, não se restringindo somente a suprimento indevido, né, ou questões que eram mais resumidas, né, então ampliou-se efetivamente, mas sempre o objetivo é que a presunção é colocada e deve ser afastada, né? Quando não é afastada, então, que é o caso que entendemos aqui, que efetivamente a parte não trouxe aqui as notas fiscais de entrada, por exemplo, desses produtos, né, apresentando que efetivamente elas foram adquiridas. Então, vejam bem, a presunção ela pode ser tanto da omissão de registro de uma nota, quando, inclusive, não ter nota nenhuma para ser registrada, né? Então, em relação a esse primeiro ponto, entendemos que, no caso, a auditoria foi correta, foi bem feita, em relação à alegação da nulidade de insegurança na determinação da infração, de que houve ausência de previsão legal para lançamento, descumprimento de obrigação acessória sobre a falta de registro de entradas, sendo que todas as aquisições se encontram registradas na FD. Essa alegação da insegurança, somos desfavoráveis porque, vejam bem, o artigo 25, no parágrafo 1º, inciso 5, ele fala claramente: há diferença apurada mediante o controle quantitativo, que seriam tanto das entradas
quanto das saídas. Então, fica claro que está positivado, existe a previsão aqui de que a diferença apurada pode ser tanto de entrada quanto de saída. E aqui foi apurada a de entrada, né? A defesa também alega a questão do parágrafo 2º, né? Que fala que são mercadorias isentas ou não tributadas, que não é o caso aqui. Aqui não ocorreu essa hipótese do parágrafo 2º, porque as mercadorias todas são tributadas. Em relação à ausência de provas juridicamente aceitáveis, né, da infração imputada, né? Eu já mencionei aqui que não foram apontadas quais notas fiscais deixaram de ser registradas, né? A defesa poderia ter trazido aqui, apresentado, conforme eu mencionei, são milhares de produtos e somente esses produtos aqui que estão com estoque inicial zero, né? Então, não foi apresentado essa prova. Em relação ao cesseamento de direito de defesa, que houve uma acusação genérica do fisco, falta de especificidade sobre quais notas fiscais não foram registradas, eu já mencionei, já expliquei aqui que não houve cesseamento nenhum, o contribuinte entendeu perfeitamente aqui o que foi autuado, tanto neste quanto nos outros autos de infração, e em relação a este caso, está muito claro que efetivamente que houve, no nosso entendimento, uma omissão omissão de entrada aqui, apurada através da auditoria específica. Em relação ao mérito, já falei, mas continuando aqui, a alegação de que houve uma falha no estoque, né? A apresentação desse estoque, o sujeito passivo ele pede uma diligência para apresentação de todas as notas fiscais de aquisição, sem recusa do contribuinte, com arquivo XML. O sujeito passivo ele apresentou recurso, apresentou memorial e não trouxe essas notas fiscais, então entendemos que não caberia aqui essa diligência no caso. Também pede uma nova auditoria específica com os itens que não tiveram diferença, que seriam só esses, né? Para mostrar a pequena proporção entre esses itens omissos e o total. Efetivamente, eu já mencionei isso, são milhares de produtos e, efetivamente, estes aqui, o sujeito passivo não conseguiu comprovar a autuação devido a essa omissão de entrada. Então, entendemos também que não caberia essa diligência. E também pede que a autoridade fiscal retifique o inventário, permita, né, a retificação do inventário de 2016. Entendemos que não cabe, não há elementos suficientes aqui para que haja essa retificação, existe o princípio da espontaneidade, não haveria sentido nenhum em relação a fazer que é o que o sujeito passivo agora apresentasse, e houvesse essa retificação. Então, somos contra essa questão. Agora, vejam bem, este caso ele se amolda perfeitamente à súmula 4 do CAT, né? A súmula 4 do CAT fala o seguinte: exigência de multa formal isolada relativamente à omissão de registro de entrada, né, apurada por meio de auditoria específica, deve ser reduzida em razão da aplicação da forma privilegiada do parágrafo 8º do artigo 71. Então, como as alíquotas foram de 17%, e a súmula 4 prevê que o parágrafo 8º, e na auditoria foi aplicado o parágrafo 11, que fala que a multa, né, teria de ser de acordo com a alíquota do produto 17, só que em benefício do sujeito passivo, fica-se 17% do parágrafo 11 da multa e fica 25% da multa com o parágrafo 8º reduzindo-se a 12,5%. Então, entendemos aqui que a aplicação deveria ser de 12,5%, né? Seguindo aí, o parágrafo estava aplicado em cima dos 25%. Então, por ser mais benéfico, entendemos que a aplicação do parágrafo da súmula 4 fica no valor de 12,5% para o sujeito passivo. Entendemos, sim, pela aplicação da súmula 4 nesse caso. Então, entendemos que, resumindo aqui, né, finalizando nossa primeira manifestação, entendemos que não houve nulidade por insegurança, não houve nulidade de processamento, entendemos que não cabe diligência, o processo está perfeitamente maduro para julgamento, entendemos pela aplicação da súmula 4, aplicando-se aí 12,5% sobre a base de cálculo, e entendemos também que o processo deve ser julgado procedente. Então, esta é a nossa manifestação inicial. Obrigado, doutor Cícero. Obrigado, então, doutor Carlos Augusto. Doutor Jorge, o senhor tem mais 5 minutos para complementar a sua sustentação. Senhor coordenador, senhores conselheiros,
Ouvi atentamente as razões aduzidas pelo nobre representante fazendário, Dr. Carlos Augusto, no que se refere à questão da positivação alegada por ele da previsão de punição formal mediante auditoria específica. Eu sei que o Estado de Goiás faz isso historicamente. Nós temos ciência disso. Mas o caput do artigo 25 diz que a base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal, podendo ser passivo contraditá-la no correspondente processo administrativo, sempre que, etc., né? Aí ele coloca as hipóteses lá. E depois o parágrafo 1º, que está dentro desse artigo 25, diz: presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado mediante procedimento fiscal, etc. Não precisa de ser nenhum especialista em técnica legislativa, né, para se compreender o contexto disso. A Lei Complementar 95, ela estabelece a técnica legislativa no Brasil, estabelece como que as normas são feitas. Essa lei complementar federal, ela tem uma lei correspondente do Estado de Goiás que reproduz integralmente o texto da lei federal lá. Estabelece que a lei é organizada, títulos, capítulos, etc., no que se refere à articulação. Nós temos que os artigos podem ser divididos em parágrafos, os parágrafos em incisos ou alíneas, etc. e tal. De modo que é impossível se extrair do parágrafo 1º hipótese que não esteja contida no caput. Não tem como. Não tem como. O caput do artigo 25 não contempla hipótese de obrigação acessória. O caput do artigo 25 está fechado, especificamente apontando para a hipótese de omissão de mercadorias tributadas. Não tem como eu pegar e destacar o parágrafo 1º e especificamente destacar o inciso 5º, que fala a diferença apurada mediante o controle quantitativo. O inciso 5º do parágrafo 1º, a diferença apurada mediante o controle quantitativo das entradas e saídas, está falando do método pelo qual eu vou chegar na presunção, que são vários métodos, tem vários incisos aí, várias hipóteses. Eu não posso pegar esse inciso 5º, isolá-lo do resto do mundo e dizer que ele está contido na presunção. Há aqui uma questão de legalidade, uma questão séria de legalidade. Então, senhores conselheiros, nós temos ciência, né, de que nós estamos tratando de uma tese nova no âmbito desse conselho, nós sabemos disso, mas a tese é clara. Não há espaço para se extrair do artigo 25 de seus parágrafos. Aliás, os parágrafos confirmam, que você pega o parágrafo 1º, pega o 2º, pega o 3º, ele vai moldando toda a omissão para fim disso. Ele fala, olha, inclusive se acontecer a situação X, Y, você faz assim, se tiver ST, você faz assim. E vai mostrando como que se apura a diferença, inclusive lá no parágrafo 2º, que nós transcrevemos para efeito aqui, ele coloca, na hipótese de contribuinte comercializar também mercadorias isentas ou não tributadas, no período fiscal da base de cálculo. Não é outra coisa. A base de cálculo deve ser obtida por meio da multiplicação do valor apurado, tal. Quer dizer, ele está dizendo que não é para punir na hipótese de isenção. Tá? Não é para punir por aqui. Pode-se criar outra punição, mas não nesse contexto aqui dessa presunção. Está claro por quê? Né? Então, todo esse contexto do artigo 25 está corroborando o que nós temos afirmado, no sentido específico de que não cabe aí essa presunção, aliás, não cabe em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque é impossível se presumir a omissão de uma prestação positiva. Ora, se há uma prestação positiva, de duas, uma, ou o contribuinte cumpriu ou não cumpriu. Se o contribuinte não entregou a DCTF, que é uma obrigação tributária federal, o fisco sabe. Se ele não entregou aqui as obrigações acessórias, o fisco de Goiás sabe. Nós temos lá a regulamentação, de fevereiro tem que entregar o estoque. Se ele não entregou o estoque, está lá. Então, o fisco tem um controle da omissão do cumprimento de prestação positiva, que ali não é o caso é a prestação positiva, que seria emitir ou registrar o documento fiscal.
ele não tem condições nenhuma de omitir a entrada, porque ele emite as notas fiscais de entrada quando adquire. Emite lá no leilão. Né? O que acontece aí é uma falta de controle, é um erro, é um equívoco. Por isso é que nós colocamos a questão do inventário. Alguma coisa aconteceu, menos a omissão de saída. Ou seja, não podemos pegar uma presunção tributária e elegê-la a uma condição de verdade absoluta do fato. O direito administrativo e o processo administrativo se pauta pela verdade material, significando que toda presunção tem caráter relativo. E o que você está fazendo? Né? No argumento do nobre representante fazendário, ele fala, olha, isso aqui é o seguinte, fizemos uma conta, pegamos a entrada, o estoque final, fizemos uma conta, e essa conta deu diferença. Então, o contribuinte que se vire deu diferença, aqui não tem mais nada. Precisamente, não precisa ser assim, porque eu estou trabalhando com presunção, e o contexto das operações realizadas pelo contribuinte indica hipótese diversa. Então, nós respeitamos muito a posição do nobre representante fazendário, mas gostaríamos de pedir aos senhores que teriam uma reflexão. Inclusive, enquanto o representante falava, eu até pensei numa hipótese aqui, talvez se fosse feita uma auditoria mais abrangente, pegando o estoque inicial do exercício anterior e o final do seguinte, essa omissão pudesse desaparecer, porque ali, de Doutor fato, é Jorge, um seu erro. prazo Por ser extrapolou em 1 computador. minuto. Né? Poderia Me concluir. perdoe, tá? Então, me perdoe, senhor representante, senhor coordenador, a minha falta, né? Essa falta eu fui flagrado, essa aqui tem prova, né, de que eu cometi a infração. Me perdoe, tá? E encerra a minha palavra. Obrigado, doutor Jorge. Doutor Carlos. Obrigado, doutor Cícero. Bom, em relação à questão nova que o doutor Jorge vem trazendo, que é interessante, acredito que o Conselho vá se debruçar, talvez, sobre essas alegações. Entendemos que está positivado, entendemos que corretamente, porque eu acho difícil um texto legal falar a base de cálculo do imposto e da multa formal será arbitrada. Eu acho que existe uma interpretação ampliativa, né, em relação aos textos tributários. Quando, além dessa situação positivada aqui, que é a base de cálculo que está explicando como funciona a auditoria específica, né, que pode gerar omissão de entrada e de saída, e tem todo o contexto da legislação em cima, se a mercadoria é substituição tributária, se a mercadoria é isenta, então vem toda a legislação cobrando quando for substituição tributária, colocando multa formal quando for isenção, quando for não tributada, então existe todo um contexto para se analisar, além da letra fria aqui da lei. Mas, vejam bem, existe claramente aqui uma previsão de uma diferença apurada, tanto de entrada quanto de saída. E aí vem todo o contexto da legislação, se cobra imposto ou não. Inclusive, temos aí a própria súmula 4, né, que se debruçou sobre a situação e afastou, inclusive, aqui a cobrança, quer dizer, afastou não, incluiu, né, a possibilidade de se aplicar o parágrafo 8º, quando ele é mais benéfico, o parágrafo 11, né? Ou seja, o próprio CAT já se debruçou sobre esse tema. Além disso, temos a instrução de serviço, manual de auditoria, que é positivado também, né? É uma norma positivada. Então, existem várias normas positivadas, né? Tem todo um contexto fático aí, jurídico, legal, tributário, para subsidiar essa autuação, e são várias autuações, né? Mas, lógico que toda tese é bem-vinda, né? Discussão é bem-vinda. Eu acho muito interessante se debruçar sobre essas novas teses. Então, mas essa é a nossa interpretação, que está positivada, está correta, não há nulidade nenhuma em relação a isso. Em relação ao mérito, o que eu quis falar é que realmente foram milhares de produtos, né? E esses foram poucos, né? O volume é grande de movimentação, mas dentro da presunção colocada, né, que houve a omissão dessa entrada, desse estoque, né? Isso é fático, não foi apresentado prova nenhuma da parte, não trouxe notas fiscais dessa entrada, destes produtos, que vejam bem, os outros produtos tiveram o estoque, né? Tiveram comprovação do estoque, agora só estes que não. E a parte não conseguiu trazer essas provas em relação a, especificamente, estes produtos, que mesmo sendo em pequena quantidade, geraram um valor alto, porque a movimentação é grande, a base de cálculo é alta, e gerou realmente um valor de uma cobrança expressiva aí de multa formal. Então, com essas alegações finais aqui, finalizamos nossa manifestação. Obrigado, doutor Cícero. Obrigado, então, doutor Carlos. Indago, conselheiro e aos conselheiros, se há necessidade de conferência.
Bom dia, doutor Cícero. Bom dia, conselheiras, conselheiros. Bom dia, doutor Jorge José, doutor Carlos, secretária Raine e a todos que nos acompanham pelo YouTube. É muito, assim, interessante a tese colocada pelo doutor Jorge, e eu quero fazer algumas considerações em relação a essa tese. Achei muito interessante e, em parte, assim, até peço vênia para discordar, viu, doutor Jorge, porque na presunção de na omissão de saída, eu entendo que a presunção é necessária. Mas na omissão de entrada, a gente tem que tratar ela um pouco diferente. E por quê? Vamos imaginar, quais são as hipóteses que a gente tem de omissão de entrada? São duas. Primeira hipótese de omissão de entrada, eu quero que vocês imaginem vestido, né? Parece que o contribuinte mexe com vestido. Imagina que estoque inicial dele de vestido é 0, estoque final de vestido é 1. E, de repente, não tem nenhum documento, nenhuma nota fiscal emitida de entrada de registro. Quando é que você constata o descumprimento da obrigação acessória? No momento que ele declara que ele tem vestido no estoque e não existe nenhum documento fiscal falando da aquisição desse vestido. Então, aqui não há presunção. Você constata que não houve o registro, seja por inexistência do documento fiscal, né, vamos dizer assim, ou seja, vamos dizer assim, pelo não registro do documento fiscal. Então, ou ele não registra o documento fiscal, ou o documento fiscal não existe. É claro, se existiu o documento fiscal e ele não foi registrado na FD, claro que cabe aqui o princípio da verdade material. Mas, então, hipótese A, não registro, né, não existência de documento fiscal para o caso concreto. Então, você constata quando no estoque aparece algo que não existe documento fiscal. Então, nós temos aqui uma presunção de omissão de entrada. Qual a segunda hipótese que a gente tem de omissão de entrada? Seria quando, vamos imaginar, não existe estoque inicial de vestido, nem estoque final de vestido. E, de repente, o contribuinte vende vestido. Na hora que ele vende o vestido, o que que aconteceu? Ele deu saída de algo que nunca entrou. Então, nesse momento, né, desse período aqui, acho que é de 2017, em algum momento, pode ter sido constatado o quê? Que houve venda de algo que nunca entrou. E nesse momento que você constata a omissão de entrada. Então, entendo aqui que nem se trata de presunção, não. Existe uma constatação real daquele momento, o descumprimento da obrigação acessória. E olha que a gente não está falando aqui de descumprimento de obrigação principal acessória quando se dá no caso de omissão de saída. A omissão de saída ela é diferente. Realmente eu tenho que presumir que ele vendeu essa mercadoria aqui no estado de Goiás. Aí eu preciso ter um comando normativo, né, colocando isso, né, vamos dizer assim, presumindo a ocorrência do fato gerador. E isso está calcado, né, vamos dizer assim, amparado nos dispositivos, né, até do auto de infração. Fala o artigo 64, lá no parágrafo 2º. Os contribuintes do imposto e as demais pessoas sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias relacionadas com o ICMS são obrigados a manter e escriturar livros exigidos e a emitir os documentos fiscais. E logo abaixo, se a gente continuar lendo, tem o artigo 66. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos. Então, essas considerações, senhor coordenador, senhores conselheiros, que eu entendo, assim, é uma tese nova, é interessante a gente debruçar, mas vejo aqui que, diferente da omissão de saída, que nós temos uma presunção, a omissão de entrada, ela é constatada imediatamente quando se verificar esses dois quesitos. Ou a questão da declaração do inventário, ou a questão da emissão de documento fiscal sem a correspondente mercadoria. É o que penso e peço venha aos que pensam diferente. Muito obrigado. Mais alguém deseja manifestar na fase de conferência? Para encerrar a fase de conferência, doutor Zé Eduardo. Bom, senhor coordenador, nesse caso aqui, foi atuação, né, dessa omissão de entrada, conforme já foi amplamente aí discutido, né? E o sujeito passivo ele foi notificado para tomar conhecimento da autuação, né? Neste conhecimento tínhamos inclusive os produtos que originaram aí essa omissão de entrada, né? E o sujeito passivo nos seus documentos lá que ele juntou com a sua impugnação, né?
ele junta documentos fiscais tanto de entrada como de saída, né? Os de saída que não estariam sendo questionados e até no estudo do processo aqui, algumas notas aqui que ele juntou, que eu particularmente não havia localizado neste auto aqui, no caso, seriam pneus, umas embalagens também que foram autuadas. Que foram autuadas, não, algumas embalagens aqui que ele juntou a nota e eu não tinha localizado isso no auto inicial, né? Então, eu entendo que não houve uma comprovação mínima, inclusive para que pudesse se converter o auto em diligência, né, para que fosse apurado isso, né. Esse levantamento eu acho que era perfeitamente possível, caso existisse essa documentação, né, de ser feito, né. Foi apontado lá as mercadorias autuadas, que não foi constatada a sua entrada, né. Então, com base nisso, senhor Fernando, eu conheço a impugnação aí apresentada pelo sujeito passivo, neste caso aqui, diferentemente do anterior, eu nego o provimento para manter o auto de infração, né? Devendo, contudo, ser aplicado aí, no caso, a súmula 4, né? Que limitaria a multa, né? E a penalidade final aqui resultaria em 12,5%, né? Então, este é o meu voto, senhor coordenador. Doutor Zé Eduardo, eu analisando aqui nas minhas anotações, me salvo engano, me parece que tem um pedido de diligência e tem um pedido de nulidade por insegurança e por cerceamento. Então, Sim, desculpe, eu falei muito brevemente aí no começo, né? Eu entendo aqui que, no caso, não houve nenhuma nulidade aqui no auto, né? Tendo em vista que foi apresentado aí o sujeito passivo, todas as mercadorias, né, que foram objeto do auto aí, e essa documentação resultaria na possibilidade, né, de apresentação de um levantamento pelo sujeito passivo, de um contra-levantamento, questionando o auto de infração, né? Então, eu entendo que não houve nenhuma das nulidades aí apresentadas pelo sujeito passivo. Então, em relação às nulidades, eu as afasto, bem como a diligência, né? Conforme também já disse, que eu entendo que a documentação aqui apresentada e a argumentação do sujeito passivo não me fazem ter argumentos para a conversão de diligência. Então, seria isso, senhor coordenador. obrigado, então, doutor Zé Eduardo, doutor Adriane. Doutor Cícero, eu vou acompanhar o conselheiro José Eduardo com algumas complementações. Aqui no caso da nulidade por insegurança, né, eu entendo que não há nenhum tipo de nulidade, nem por insegurança, nem por cerceamento ao direito de defesa, né, o sujeito passivo encontra-se, né, já que para a defesa, então, ele está exercendo o seu contraditório e a ampla defesa. No caso aqui, ele fala muito sobre a questão da descrição e das quantidades. E nós temos no CD uma nota explicativa, onde o auditor incluiu quais foram as descrições, qual foi a conversão efetuada, né, dos lotes que foram apresentados, e realmente o auditor levou em consideração essa situação de que ele adquire por lote e faz a venda e altera tanto a descrição quanto os códigos dos produtos. Então, para cada produto autuado, ele coloca qual foi feito a conversão, tanto com relação à descrição quanto à relação dos códigos utilizados pelo sujeito passivo. Porque ele dá entrada com um código, mas ele dá saída com algum outro código. Então, isso foi colocado aqui tanto na nota explicativa quanto e a gente verifica isso na conclusão do auto de infração. Com relação à previsão legal, né, que até o doutor Moisés falou aqui sobre essa situação de como se encontra aqui a omissão de registro de entrada. Se nós verificarmos aqui na conclusão, que, por sinal, até embasa o pedido do Dr. Jorge de que o que foi colocado errado aqui é que o estoque inicial,
ele só questiona o estoque inicial. Por quê? Na auditoria, verificou-se que houveram entradas, né? Houveram saídas e tem também estoque final dessas mercadorias. Então, doutor Moisés, neste processo, a omissão de entrada foi com relação ao estoque inicial. E aí, por que que é uma presunção de omissão de registro de entrada? Ou o sujeito passivo tinha essa mercadoria em 2016 e não registrou a entrada dessas mercadorias, e aí deu falta no estoque inicial, e aí nós temos a entrega do estoque é quando? Fevereiro do ano seguinte. Por que o estoque é apresentado em fevereiro? Porque o sujeito passivo, ele tem até o dia 28 de fevereiro para fazer espontaneamente o registro de documentação fiscal que não foi registrada durante o ano. Então, ele tem até fevereiro para fazer esses ajustes. E daí a presunção de omissão de registro de entrada. Porque foi verificado no estoque inicial que não havia registros de entrada dessas mercadorias, mas foi verificado isso através da omissão específica de mercadoria. Então, ele teria o quê? E aí ele poderia afastar essa presunção? Ele poderia. Ele poderia falar assim: olha, em que pese nós termos até fevereiro do ano seguinte para registrar essas mercadorias, não foram registradas e está aqui a nota fiscal. E aí ele não consegue afastar essa presunção neste auto de infração. E nesse sentido, nós temos aqui, para afastar a nulidade por insegurança e por cerceamento, temos aqui o parágrafo 3º, né? As incorreções ou omissões do lançamento, inclusive aquelas decorrentes de cálculo ou de proposição de penalidade, não acarretam a sua nulidade quando do processo constarem elementos suficientes para determinar com segurança a infração e o infrator. E aqui ficou tão claro que na defesa do sujeito passivo ele até traz, né, a arguição do artigo 25, do parágrafo 1º do inciso 5º, que é a diferença encontrada ou da soma do estoque inicial mais entradas diferente do estoque final, mais saídas é a presunção, então, ou de omissão de registro de entrada ou de omissão de saída. E o pedido dele ele fala também sobre a questão do grande volume. Realmente, se a empresa tem um grande volume, pode dar diferença. E aqui nós podemos lembrar que pode ter perca, pode ter roubo, pode ter vários motivos para fazer que é analisado a auditoria específica, mas que tem o estoque ele pode ser ajustado até fevereiro ele pode ser ajustado e não tem nenhuma nota fiscal de ajustes de estoque nessa empresa. Então, se realmente houve, aí ele até fala que o valor aqui é baixo valor. Se formos considerar até o pedido dele que verifique a auditoria em que não deu omissão, então realmente nesse processo aqui o valor é até baixo, considerando o tamanho da empresa, né? Não seria então um valor assim considerável. Mas então o pedido de diligência dele é justamente para fazer o ajuste do estoque inicial, e aí nós sabemos que se você não consegue verificar que houve a falta de emissão de nota fiscal, registro de nota fiscal de entrada, não houve registro de falta de emissão de nota fiscal de saída, geralmente as empresas elas pedem justamente que se faça o ajuste nos estoques, né? Então, assim, nesse sentido, até que também eu coaduno com o doutor José Eduardo, que não há necessidade de fazer uma diligência para verificar o estoque inicial da empresa, porque se ele tivesse demonstrado que houve erro no estoque inicial, né, conforme no auto anterior, no outro auto, nós também poderíamos enviar em diligência, que foi no auto do doutor Bruno, né, ou do doutor Moisés, houve uma diligência porque ele conseguiu comprovar que houve realmente erro, né? Que não é o caso desse processo. Então, doutor Cícero, com essas complementações, eu voto na íntegra com o conselheiro José Eduardo.
Obrigado, então, doutor Adriano. Doutor Ricardo. Bem, ouvindo atentamente aí a defesa do Dr. Jorge, sustentação do Dr. Carlos, eu entendo plausível, né, a argumentação da defesa quando ela diz sobre a prova direta, é uma prova direta possível e a necessidade de, por exemplo, se a fiscalização diz que as notas tais de entrada não foram registradas, existe um documento que materializa e registra essas notas, né? Então, toca a Fazenda dizer, ó, as notas tais estão aqui, mas está faltando as notas tais, elas deveriam estar aqui, para caracterizar, então, a omissão de entrada. Dentre outros elementos trazidos pela defesa, que eu entendo que traz dúvida e torna frágil, no mínimo frágil, a manutenção dessa presunção legal. O CAT tem sido rígido com essa presunção, ou seja, ela inverte o ônus da prova, né? E o sujeito passivo tem que trazer essas provas, e é assim que a gente sempre tem decidido. No entanto, eu entendo que algumas ponderações da defesa trouxeram dúvida e tornam frágil a manutenção dessa presunção nesse caso, e vou, no que tange a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, acolhê-la, em no mérito, né, já que superada a preliminar, vou votar pela improcedência, até para que o Conselho Superior reflita sobre essas questões trazidas pela defesa. Obrigado, então, doutor Ricardo. Doutor Moisés. Senhor coordenador, eu vou pedir vênia ao doutor Ricardo e vou acompanhar o doutor Zé Eduardo e entendo importante a gente liquidar o valor. Eu encontrei o valor aqui de R$ 127.016,24. E aí queria verificar com todos se encontraram esse mesmo valor. Aplicando o parágrafo 8º, o valor da multa vai para... 127.016,24. Isso, R$ 127.016,24. É isso mesmo? Isso mesmo, então. Né? Então, voto nesse sentido. Deixa eu só comentar o que eu entendo de presunção, é porque o que que acontece? Na saída, eu preciso presumir a ocorrência do fato gerador. Na entrada, você constata que naquele momento houve descumprimento da obrigação acessória. Quando está na saída, realmente existe uma presunção. A lei precisa falar assim, olha, supor, né, ou por um raciocínio lógico, a ocorrência do fato gerador. Já no descumprimento da obrigação acessória, você constata ela naquele momento, seja, né, vamos dizer assim, na venda de uma mercadoria, né, ou a saída de uma mercadoria sem que haja a sua respectiva entrada, você constata, né, nesse momento, né, o descumprimento da obrigação acessória, e também você constata isso quando? Quando no inventário essa mercadoria surge, né, vamos dizer assim, ela é incluída, sendo que não há nenhum registro da sua entrada. Então, você consegue verificar nesse momento, não há, ao meu sentir, nenhuma presunção, diferente da saída. Realmente, da saída, imagina o seguinte, eu tenho um estoque de 10 vestidos e no final do ano eu tenho 0 vestidos. Então, a legislação vem, olha, eu estou presumindo que ocorreu o fato gerador do ICMS, né, dessa diferença de estoque. Então, eu tenho que presumir que isso aconteceu em algum momento. Então, a lei precisa, né, ela precisa avisar que, olha, vou supor o que acontece. E aí cabe o sujeito passivo, né, exercendo o contraditório e ampla defesa, afastar essa presunção legal. É isso, é o que penso e peço vênia aos que pensam diferente. Muito obrigado, senhor coordenador. É como voto acompanhando o conselheiro José Eduardo. Senhor coordenador, antes da tomada da coleta dos votos, eu queria saber se eu posso fazer uma prévia observação, veja bem, não estou censurando o voto em hipótese nenhuma, em relação ao que o doutor Moisés fala, porque, em tese, as razões por ele trazido podem vir a ser colocadas no acordo. E o CPC, artigo 7º, diz que não se admite decisão surpresa. Não que eu estou invocando isso aqui, mas na informalidade do processo administrativo pode acontecer. Então, eu queria um minutinho para tecer umas considerações. Doutor Jorge, se for questão
questão de ordem, tudo bem, porque a fase de sustentação e a fase de debate já se passaram, né? Assim, É. Sim, doutor Cícero, regimentalmente eu não estou há falando o mais. seguinte, é porque as razões do doutor Moisés, se elas vieram a ser colocadas no processo, elas não foram debatidas. Ele está afirmando que não há presunção. Em direito existe dois tipos de prova, a prova direta e indireta. O que Doutor que Jorge, acontece? não dá para a gente Se a discutir prova... mais isso agora. Quer Não, dizer, ele, sim, seus argumentos de voto, ele pode falar, sim. teve a sua fase de sustentação, ele está dando as Não, justificativas tá do bom. seu voto. Eu Provavelmente essas razões respeito. devem ir para o acordo e elas poderão ser contestadas e poderão ser Não, recorridas, sim, até sim, eu porque. respeito. É porque, na verdade, eu respeito. Se a ordem dos trabalhos é essa, eu respeito e me perdoe, então. Doutor Jorge, então concluiu o seu voto, doutor Moisés? Sim, doutor Cícero. Acompanho o doutor José Eduardo. Tá, ok, então vou anunciar o resultado do julgamento. Se a Câmara decidiu por unanimidade, vota rejeitar o pedido de diligência e por maioria de votos, rejeitar o pedido de nulidade por insegurança na determinação da infração e por cesseamento ao direito de defesa, vencido aí o conselheiro Ricardo, que votou pelo reconhecimento da nulidade. Por maioria de votos também, no mérito, decidiu conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração, porém aplicando o entendimento consolidado enunciado em súmula 04 do CAT, que determina a aplicação da fórmula privilegiada do parágrafo 8º do artigo 71, reduzindo o valor da multa para o valor de R$ 127.016,24. Esse é o resultado para o julgamento. Parece que esse era o último processo, doutor Jorge. Eu agradeço a sua participação. Desejo um excelente dia, uma excelente semana. Desejando continuar com a gente, basta desligar o vídeo e o microfone. Muito obrigado, senhor coordenador, obrigado pelos conselheiros, parabenizo a Câmara pela discussão que foi trazida no processo e meu respeito a todos os conselheiros, independentemente da posição manifestada. Meu respeito e minha consideração a todos vocês. Tá? O CAT cada vez mais está melhor. Meus parabéns. Muito obrigado. Estou saindo. Obrigado, doutor Jorge. Passamos, então, à apreciação da pauta ordinária. Vou apresentar o item 1 da pauta, processo 40.12.1001.00061, contendo impugnação em segunda instância, número 1851/2024, em que recorre impugnante Anne Júlia Silva Gomes, representante do sujeito passivo não se faz presente, representante fazendário, o doutor Carlos Augusto, relator do processo é o conselheiro Bruno Napoli, em substituição ao conselheiro Ricardo. Doutor Bruno, quando em condições, o relatório, por gentileza. Obrigado, bom dia, governador Cícero. Bom dia, conselheiro Moisés, conselheira Adriane, conselheira Ivone. Bom dia a todos que nos acompanham aí na sessão. Bom dia, representante fazendário, doutor Carlos. Bom dia também, secretária Rayane. Vou iniciar a leitura do relatório, do meu processo. Consta do lançamento, o sujeito passivo mantinha mercadorias tributadas sem documentação fiscal no valor comercial de R$ 249.898,70, segundo o valor apurado no momento da ação fiscal, do estabelecimento em situação cadastral irregular, conforme termo de apreensão em relação anexo. Em consequência, deverá pagar o ICMS na importância de R$ 42.482,78, juntamente com os acréscimos legais. Foram indicadas como infringidas as disposições dos artigos 14.4, 119.9, 64, 66 e 156 da Lei 11.651 de 91, combinados com o artigo 145, Decreto 4852 de 97, e propostas penalidades do artigo 71.12, linha A, 3, parágrafo 11 e parágrafo 9º, inciso 1 da Lei 11.651, a redação da Lei 19.965 de 2018. A autoridade fiscal apresenta um descritivo complementar da ocorrência, também nas folhas 4. Para a instituição do auto de infração foram incluídos os seguintes documentos: anexo estruturado, detalhamento do crédito tributário, descritivo complementar da ocorrência, ordem de serviço, termo de apreensão, termo de liberação e auto de constatação. As folhas 11
foi juntado o recibo de mensagem do DTE, do qual constava o seguinte endereço do sujeito passivo: Avenida Venerando de Freitas, quadra 414, lote 1, casa 2, Cidade Jardim, Goiânia, CEP 74 425 380. Em 16 de fevereiro de 2021, esse AR digital foi devolvido ao remetente com motivo de devolução: não existe número, folha 12. O termo de revelia, em seguida, foi lavrado para o sujeito passivo em 20 de julho de 2021, folha 14. Em 13 de agosto de 2021, foi entregue a intimação por meio do AR digital para pagar a quantia exigida pelo sujeito passivo ou apresentar impugnação em segunda instância, porém, já em outro endereço: Rua T29, número 644, lote 18, apartamento 901, setor Bueno, Goiânia, Goiás, CEP 74 210 050, as folhas 24. Em 14 de setembro de 2021, comparece aos autos representante do sujeito passivo, conjuntado da impugnação em segunda instância, as folhas 27 e 43. A impugnante alega em preliminar 3 nulidades no auto de infração: nulidade absoluta do auto de infração do processamento de defesa, do artigo 20, inciso 3 da Lei 16.469, nulidade absoluta por insegurança na determinação da infração, artigo 20, inciso 4 da Lei 16.469, em relação à capitulação da presente autuação. E no mérito, diz que não houve omissão do imposto nas notas fiscais emitidas com os respectivos pagamentos de ICMS e que serão anexadas posteriormente aos autos, além de ser havido equívoco na aplicação da multa nos termos de 71.15, a linha A, item 3, parágrafo 9 do CTE, sugerindo a aplicação exclusiva do artigo 71, inciso 15, a linha D do CTE Goiás. Assevera também que, no mérito, o fisco alega inidoneidade da documentação fiscal apresentada sem que haja um processo investigatório prévio, além da inexistência de arquétipo constitucional para o fato gerador de ICMS, do artigo 14.4 da Lei 11.651/91. Requer, então, que seja reconhecida preliminarmente a absoluta e integral nulidade do auto de infração, uma vez comprovado o cerceamento de defesa, além da insegurança na determinação da infração, e caso superado o julgado, improcedente, a autuação conforme os argumentos do mérito. É o relatório e coordenador, eu gostaria de antecipar aqui meu voto, até para poder facilitar também, se for possível, as defesas do representante fazendário. Hoje não, doutor Bruno. Então, eu achei melhor antecipar, porque eu aqui nesse caso vou analisar essa preliminar da nulidade do cerceamento de defesa em relação a vícios encontrados na intimação, da primeira instância. Então, vou iniciar aqui a leitura. Preliminar de nulidade. Inicialmente, cumpre apreciar que o pedido de nulidade da intimação, com fundamento de que o endereço indicado estava correto, conforme consta do envelope de folha 12 dos autos. A falha está relacionada com a intimação do sujeito passivo em primeira instância. Conforme podemos verificar, o correio devolve a R com a informação de sem número, porém, o endereço do impugnante se encontra completo com todas as informações necessárias. Constato, portanto, que a ausência da intimação em primeira instância foi por evidente equívoco da empresa de correio. Posteriormente, compulsando os autos, entendo que, no caso concreto, após a ausência da referida intimação, este órgão deveria ter encaminhado para a intimação por edital para sanear a presente nulidade, conforme disposto no artigo 14 da Lei 16.469. Artigo 14. A intimação é feita por meio de: inciso 1, carta registrada, com aviso de recepção; 2, comunicação enviada no domicílio tributário eletrônico, DTE, ciência direta à parte. No inciso 4, tomada de conhecimento do processo, e o inciso 5º, edital no caso do sujeito passivo: não ser localizado no endereço declarado, não oferecer endereço alcançado pelo serviço do correio, e encontrar-se pelo exterior, mas aqui especificamente na linha A, não ser localizado no endereço declarado. Com efeito, tendo sido frustrada a ciência por parte, com a intimação emitida pelo AR, deve ser feita a publicação por edital, o que não foi feito. Assim, prejudicou a autuada, cerceando o direito de defesa
exercer o direito da ampla defesa e contraditório em razão da ausência de intimação, impedindo de que se manifestar em primeira instância. Portanto, por isso o pedido de apreciação disso, né, previamente, deixe de apreciar o mérito e demais questões tratadas na impugnação em segunda instância, em razão da existência dessa falha na intimação dos autos, que implica na nulidade parcial do processo. Nesse sentido, a Lei 16.469 é clara ao dispor no seu artigo 20º. São nulos os atos praticados, inciso 3º, com cerceamento de direito de defesa. Parágrafo 1º, a autoridade que declarar nulidade mencionará o ato por ela alcançado e determinar as providências necessárias ao prosseguimento do feito. Assim, entendo deve ser anulado o termo de revelia de folha 14, mas não é necessária a nova intimação, na minha opinião, considerando que a peça impugnatória apresentada pelo sujeito passivo é suficiente para apreciação de toda a matéria pelo julgador singular. Devem os autos retornar ao julgamento de primeira instância para apreciação da peça impugnatória e de todos os elementos de prova apresentados pelo sujeito passivo. Então, meu voto, né, meu dispositivo, acolha a preliminar de nulidade parcial do processo, cesseamento do direito de defesa, declarar a nulidade do termo de perempção, podendo a impugnação de segunda instância ser aproveitada para apreciação no processo, né, juntamente com as peças de defesa apresentadas pela sujeito passivo Anne Júlia Silva Gomes. Então é isso, coordenador, meu posicionamento aí, agradeço aí a atenção. Obrigado, então, doutor Bruno, doutor Carlos. Doutor Cícero, eu entendo as razões colocadas pelo doutor Bruno. Existe a questão de uma preocupação com a supressão de instâncias, né, em que seja dar toda a oportunidade que evite aí o cesseamento de direito de defesa. Eu acho que é importante essa análise dele, o processo ser julgado nulo, voltar para a primeira instância. Porém, como o nosso contencioso ele tem uma norma até de certa forma diferente de outros entes, em que existe essa possibilidade de duas instâncias, né, em que se perdeu a primeira, voltam-se todos os direitos na segunda, como se começasse de novo, do zero, né? Como a falha que foi especificamente em relação ao edital, né, que não foi feito edital para o advogado. Então, colocamos aqui uma possibilidade aos senhores de, ao invés de anular e voltar à primeira instância, se proceder uma nova intimação por edital ao advogado para suprir essa falha. Então, coloco as duas situações aos senhores. Eu não sou desfavorável à nulidade para que volte à primeira instância, mas coloco essa segunda situação que eu acredito que também evitaria o cesseamento de direito de defesa, não traria prejuízo à parte, né? E ela teria sim, condições de trazer um recurso, alegando aí todas suas questões, mas na segunda instância, né? Não precisando voltar para a segunda instância. Então, coloco essas duas situações aos senhores para análise. Primeiro, concordo com a nulidade, mas segundo, ofereço uma possibilidade de uma diligência que também poderia evitar o cesseamento de direito de defesa. Obrigado, doutor Cícero. Obrigado, então, doutor Carlos. Necessidade de conferência? Sim, senhor governador. Pela quantidade de processos, eu acredito que o doutor Carlos está fazendo uma pequena confusão, doutor Carlos. Esse é o processo em que eu sou relator. Do doutor Bruno, realmente não houve, né, o julgamento em primeiro grau, que veio justamente para cá. Então, eu acho que eu tenho tendo um pequeno equívoco. O doutor Bruno não há sentença. E ela justamente bate nessa tecla. Foi intimada, não foi entregue o AR por inexistência do número, e aí ela foi intimada em segunda instância, impugnação em segunda instância. Aí o doutor Bruno está entendendo que, como o termo de revelia não foi... o termo de revelia foi lavrado antes de haver intimação por edital, ele está entendendo que existe uma nulidade parcial. E aí haveria um cerceamento do direito de defesa, porque haveria a supressão da primeira instância. Por isso que ele está determinando o retorno dos autos para que seja Certo. feito o julgamento. Não, eu peço desculpa, realmente, acho que o volume de processo a gente acaba atrapalhando, são questões específicas aqui, acabei atrapalhando um com o outro, mas, não, então concordo sim com o voto do conselheiro Bruno. Obrigado.
Doutor Cícero, está sem áudio. Desculpa, então, pessoal. Doutor Bruno, deseja fazer algum acréscimo no seu voto? Não, acho que o Cícero foi interessante, porque o conselheiro Cícero, o conselheiro Moisés, com essa informação do processo que ele relatou, ele pôde destacar essa informação de que não havia essa sentença, né, essa informação do processo na primeira instância, já a sentença a decisão monocrática aí. Agradeço, não tenho nada de observação, nenhuma observação. Então, doutor Moisés, Acompanhe o doutor Bruno na íntegra. havendo concordância entre relator e revisor, indaga as conselheiras se há alguma divergência. Então, não havendo divergência, anuncia o resultado do julgamento. A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade parcial por cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista a falha de intimação, devendo o processo retornar para julgamento em primeira instância. Esse é o resultado do julgamento. Passamos, então, a análise para o próximo item da pauta. Processo 40.11.70.23.41700, contendo recurso ex officio 1852/2024, em que é recorrido Premier Automóveis Limitada, Solidário Divino de Melo Souza, representante do sujeito passivo não se faz presente, representante fazendário Dr. Carlos Augusto, relator do processo é o conselheiro Moisés Miguel. Quando em condições, o relatório, por gentileza. Obrigado, doutor Cícero. Deixarei de fazer o relatório, porque tem uma proposta de resolução. Essa proposta é com o fim de remeter à GEPRO para que intime o sujeito passivo direto, por edital, para pagar ou apresentar recurso voluntário por meio de seu advogado Euvino Coelho Furtado. E as razões são as seguintes. Eu vou fazer uma breve introdução do que se trata, o lançamento e os motivos pelo qual eu entendo a necessidade de intimação por edital. Então, o lançamento decorre da aquisição de 150 veículos da GM, na condição de consumidor, utilizando o valor da nota fiscal como base de cálculo da operação, conforme o convênio ICMS 50 de 99 e 51 de 2000, sendo que realizou a venda de cada veículo adquirido após curto período de aquisição junto à montadora. Em razão disso, a quantidade de veículos comercializados e a habitualidade com que se realizavam essas operações está descaracterizada a suposta destinação inicial do ativo imobilizado. Considerando que a sentença conheceu da impugnação e acolheu a decadência relativa ao sujeito passivo solidário Celso Francisco Borges Neto, excluindo da lide, manteve o sujeito passivo direto e solidário Divino de Melo Souza na lide, devido ao parcelamento do crédito tributário realizado nos termos do artigo 11b do Regimento Interno do CAD. No médio, julgou totalmente procedente o lançamento, descontados os valores já efetivamente parcelados. E eu faço outro considerando que houve subestabelecimento do PAT em apreciação por advogado Euvino Coelho Furtado, OAB 10.864, conforme folha 111 a 116. Considerando que o AR da intimação do sujeito passivo direto, Primeira Automóveis Limitada, por meio de seu advogado, foi devolvida, com a seguinte mensagem dos Correios: objeto não entregue, cliente desconhecido no local. Considerando também que há uma intimação por DTE ao sujeito passivo direto enviada em 15/2/2024, todavia em consulta ao comprovante de inscrição em situação cadastral no sítio da Receita Federal, consta que o sujeito passivo direto, Primeira Automóveis Limitada, está com a situação cadastral inapta desde 25/10/2023. Considerando que a intimação é feita por meio de edital, no caso do sujeito passivo não ser localizado no endereço declarado, conforme estabelece o artigo 14, inciso 5, a linha A, da Lei 16.462 de 2009, faz também considerando aqui que a autoridade julgadora é competente para determinar as correções das irregularidades, entendo, a necessidade de converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos a gerente de preparo processual para intimar o sujeito passivo direto, por edital, para que pagar ou apresentar recurso voluntário por meio de seu advogado Euvino Coelho Furtado. Após o prazo de 30 dias, retorne para julgamento. Essa é a proposta de resolução para apreciação das senhoras conselheiras, dos senhores conselheiros e da representação fazendária. Muito obrigado. Obrigado, então, doutor Moisés. Doutor Carlos. Realmente,
volume de processo acabou gerando dúvida e eu estava pensando exatamente nesse processo aqui, a questão do edital. Em que pese que houve confissão de dívida, né? Inclusive do solidário assinou o documento, a prova aqui é que não daria mais direito à defesa, em que pese também que temos aqui um recurso da PGE em relação à Selic, né? Mas visando aí garantir, evitar nulidade, evitar o cessamento de defesa e devido a essa falha processual, concordamos sim com a resolução do conselheiro Moisés. Obrigado. Obrigado, então, doutor Carlos. Dá-se necessidade de conferência? Não havendo necessidade de conferência, doutor Moisés. Caso seja aprovado, eu gostaria também que fosse lida na sessão. Obrigado, doutor Cícero. Obrigado, doutor Moisés. Doutora Ivone. Bom dia, coordenador. Bom dia aos conselheiros, ao representante fazendário, secretária de Câmara e todos que nos assistem do YouTube. Façam um excepcional dia. Bom dia ao doutor Bruno, ao doutor José Eduardo, que está na sala de espera também. Sim, senhor coordenador, eu estou de acordo com a proposta apresentada pelo relator. Obrigado, então, doutora Ivone. Havendo concordância entre relator e revisora, indago aos demais se há alguma divergência. Não havendo divergência, anuncio o resultado do julgamento. A primeira Câmara do Conselho Administrativo resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à gerência de preparo processual para que atenda os comandos à resolução proposta pelo conselheiro relator, doutor Moisés Miguel da Silva. Esse é o resultado para o julgamento. Agradeço a participação do doutor Carlos, desejo um excelente dia. Obrigado, bom dia a todos. Da água, a secretária Raiane, se há algum expediente para aprovação? Não, senhor coordenador. Não havendo mais expedientes para aprovação, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã às 8h30. Obrigado a todos e um excelente dia.